muito caro. Claro que para a doutrina o é, porque foi desta promessa que nasceu a doutrina dos espíritos. Mas também deve ser muito cara a todos os espíritas, ou pelo menos a todos aqueles que frequentamos a doutrina, a estudamos. Tem que ser profundamente caro a cada um de nós, porque é uma promessa de Jesus, como iremos ver. Nós vamos dividir a palestra numa primeira fase de introdução, percebermos o que é que queremos, depois as 3 revelações que Deus já concedeu à humanidade. Vamos ver o texto evangélico onde Jesus, através dos evangelistas, nos transmitiu a sua promessa. Vamos ver o cristianismo, esta doutrina que surgiu depois da vinda do Cristo, a visão geral, o ambiente político e religioso daquela época que é tão importante. Também as alterações que foram feitas ao cristianismo primitivo, os chamados dogmas, vermos a nossa própria doutrina, o espiritismo, uma conclusão e depois apresentarmos a bibliografia onde nos baseamos para fazer o trabalho. Então, como vemos, temos aqui muito para conversar e muito para aprender. Nesta introdução, nós dizemos que o objetivo fundamental deste estudo é mostrar que a doutrina codificada por Allan Kardec não é o fundador do espiritismo, como muita gente afirma, inclusivamente como está gravado no seu túmulo, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, está gravado Allan Kardec, fondateur du spiritisme. Este túmulo foi uma oferta dos espíritas belgas para que realmente esse túmulo não passasse despercebido às pessoas que visitassem o cemitério, e é um dolmen, uma construção megalítica de pedra que era própria dos druidas, e Allan Kardec, este pseudónimo, era precisamente o seu nome quando ele foi druida celta. Então ele não é o fundador, é o codificador, o organizador, que é totalmente diferente. Então vamos ver que se adapta perfeitamente ao texto do evangelista João sobre o Consolador prometido. Para alcançarmos deste modo a compreensão daquelas palavras, é indispensável ponderarmos juntos sobre os ensinos deixados por Jesus. Jesus, podemos afirmá-lo, foi o precursor desta doutrina, pela sua maneira de ser, pela sua exemplificação. E vamos ver também o que os homens, alguns, fizeram ao longo desta caminhada cristã, que vai com 2017 anos e uns meses. Vamos então às 3 revelações. O que é que significa revelação? É uma palavra que deriva do latim revelo, que depois dá revelare, tirar, remover um véu. Significa dar a conhecer alguma coisa secreta, verdadeira, já existente e desconhecida da humanidade. A Leonor está a dizer se eventualmente daí não virem, se quiserem rodar aí cadeiras vagas, estejam à vontade. Então nós sublinhamos aqui dar a conhecer alguma coisa já existente. É muito curiosa esta questão, porque realmente o Espiritismo não apareceu em 1857, porque ele sendo a doutrina dos Espíritos, e os Espíritos existem desde sempre. A partir do momento que Deus colocou uma alma sobre o mundo terra, chegou um Espírito, e logo esse Espírito traz com certeza já os seus conhecimentos, a sua própria formação doutrinária. Portanto, não foi nada inventado por esta doutrina que Allan Kardec codificou. É ato divino as revelações, revelando ao homem o que não poderia descobrir por si próprio. Ora, funciona aqui a capacidade mediúnica, como nós iremos ver, a intuição. Precisa de um revelador. Para haver uma revelação tem que haver um revelador
que é um enviado divino, um homem sempre de gênio, cientista, filósofo, religioso, não importa, e ele vem precisamente fazer essas revelações para estimular os nossos conhecimentos, desenvolver o conhecimento da humanidade. Os reveladores são sempre médiuns, outra coisa que também não foi o espiritismo que criou. A mediunidade não é algo que seja de posse da doutrina espírita. A mediunidade é uma característica humana. E se é uma característica humana, ela cá está na Terra desde sempre, a partir do momento que aqui começou a haver vida. Até ao aparecimento do espiritismo, e aqui vemos o original do Livro dos Espíritos, em 1857, Deus tinha permitido já duas revelações. A primeira, Moisés e o Decálogo, as tábuas da lei. A segunda, Jesus, o Cristo, e a sua lei do amor, tão bem exemplificada por ele. E estas duas primeiras, curiosamente, foram pessoais, Moisés e Jesus, e locais. Moisés no Monte Sinai, como nós sabemos, Jesus pela sua vivência em toda a Palestina. Na lei mosaica, na lei de Moisés, há duas partes distintas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei civil ou a lei disciplinar mosaica, que tem 624 mandamentos. Nós, os homens, somos prolíferos a legislar. Ainda hoje, os códigos civis, os códigos criminais, todas essas coisas, estão sempre em constante mudança. A lei de Deus se mantém com 10 mandamentos. E mesmo 10, tantos quantos os dedos das mãos, nós não conseguimos afinar-nos por eles e pô-los em prática totalmente na nossa vida. A primeira, a lei de Deus, é imutável, não muda nunca, é intemporal, vai servir para todos os tempos. A segunda, de acordo com os costumes e o caráter daquele próprio povo, foi-se modificando com o tempo e continua a modificar-se. Jesus, então, através da sua pregação e, sobretudo, da exemplificação, em nenhuma circunstância Jesus destruiu a lei de Deus. Cumpriu-a, desenvolveu-a e apropriou-a completamente ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Jesus não podia ensinar tudo o que sabia. E ele sabe muito. Sabia naquela altura e sabe hoje muito. Conhece-nos a todos. Sabe quais são as nossas características humanas. E por isso ele veio para que realmente, através da sua dedicação, naquele tempo que esteve entre nós e nós não o quisemos, ele demonstrar um profundo amor por todas as criaturas humanas. Ora, o adiantamento, como nós sabemos, era muito limitado. O conhecimento, a ciência empírica daquela época era muito limitada. Os ensinos do Mestre, consideramos nós pessoalmente, são o 11º mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este foi o mandamento de Jesus. Foi e é. A terceira revelação, agora, terceira e última por enquanto, é o Espiritismo. Não foi nem local, nem pessoal. Não foi dada a uma única pessoa, foi dada a centenas de médiuns. E, curiosamente, utilizando um método que é da própria ciência, o método universal. Kardec só aceitou as respostas às suas interrogações aos espíritos, só as aceitou quando elas foram dadas com o mesmo teor, coincidentes, portanto, através de vários médiuns, em diferentes pontos e em diferentes épocas. Então, só quando elas coincidiam nesse processo denominado de universal, Kardec as tomava como boas. Fazemos ideia de quantas ele não terá apresentado por não ter encalhado dentro deste preceito. Foram os espíritos, portanto, que ditaram a nossa doutrina.
Por isso lhe chamamos a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, já dissemos, foi apenas o codificador, o organizador. O texto evangélico em que nós nos baseamos para o Consolador prometido. Jesus anunciou que enviaria o Consolador prometido. Jesus não mente. E ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Para muitos, o Consolador prometido, para muitos, é afirmado ser Jesus. Nós contrapomos. Porque se fosse Jesus, ele não diria nos Evangelhos: ele, o Pai, vos enviará outro Consolador. Ele diria: o Pai me enviará de novo. E não é isso que Jesus diz. Portanto, o Consolador, para nós, em função do próprio texto evangélico, não é Jesus. Isto está em João, no capítulo 14, um capítulo muito interessante. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 6, no item 3, que eu ainda há pouco estive a reler. E agora em João, o mesmo evangelista, o mesmo capítulo, no versículo 26, ele diz assim, se o computador deixar: o Espírito de verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Ora, então temos aqui uma sequência lógica dos seus ensinos enquanto esteve connosco. Por terem afirmado que enviaria outro Consolador, devemos concluir, com Kardec, que o Consolador não é Jesus. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina. Kardec, reafirmando o que já havia dito, relaciona o Consolador a uma doutrina soberanamente consoladora. O Espiritismo, cujo inspirador foi o Espírito de verdade. Vamos precisamente ver a questão do Espírito de verdade. A identidade desse Espírito é alvo de uma certa polémica nas hostes espíritas, nos estudiosos espíritas. Para uns, o Espírito de verdade é Jesus, outros discordam. Vamos ver, através de diversa literatura sobre o tema, como é que ficará também a nossa opinião. No entanto, nós gostaríamos de dizer já, deixando ficar bem claro, que para nós, mais importante do que a verdadeira identidade desta entidade comunicante, deverá ser o conteúdo dos ensinos. Os ensinos que essa veneranda entidade nos enviou. Contudo, vamos ver. Quando é que ela aparece pela primeira vez? No dia 24 de março de 1856, um ano e pouco antes da publicação do Livro dos Espíritos. Kardec estava no seu escritório, trabalhando, escrevendo um texto sobre os espíritos e as suas manifestações, quando, por várias vezes, ouviu repetidas pancadas, cuja causa Kardec não teve sucesso em identificar. Pancadas que às vezes também nos acontecem a nós. Vamos ver e não conseguimos descobrir o quê, mas sempre tem um significado. No dia seguinte, ou seja, 25 de março, era dia de sessão espírita, em casa do Sr. Baudin, com as suas duas filhas, duas médiuns extraordinárias, muito ostensivas. Praticamente foi com uma delas
que foi recebido a quase totalidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, nessa sessão, Kardec costumava interrogar o espírito Z, que inicialmente se identificou como espírito Z. Embora Kardec lhe tenha perguntado quem era, ele manteve o anonimato durante muito tempo. Só depois, mais habituado a trabalhar com Kardec e a ver a seriedade do seu trabalho, ele então um dia se identificou como Zéfiro, um outro sacerdote druida contemporâneo dele, quando ele teve essa existência na Gália, como também sacerdote druida. Isto está nas obras póstumas, acontecimento que consta, portanto, do livro, como já dissemos, e lá diz assim, a pergunta de Kardec a Zéfiro. Ouvistes, sem dúvida, o relato que acabo de fazer, a questão das pancadas. Poderíeis dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta. Era teu espírito familiar. Com que fim foi ele bater daquele modo? Interroga de novo Kardec. Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhe ele mesmo, pois está aqui. Meu espírito familiar, diz agora Kardec, quem quer que tu sejas, agradeço-te teres vindo visitar-me. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Olhem que os espíritos não esbanjam tempo, não estragam tempo, porque o trabalho de Kardec era sério, extraordinariamente sério. A espiritualidade já tinha tido essa consciência. No entanto, este espírito, a verdade, só tinha um quarto de hora por semana. Kardec esclarece, nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos. Isso só vem a surgir depois, esta classificação, no livro dos médiuns, muito mais tarde. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Portanto, não confundamos com espíritos que fossem de família carnal e que tivessem desencarnado. Não. Eram a denominação que se dava aos espíritos comunicantes. Não se deve assim tomar ao pé da letra a expressão meu espírito familiar, como se fosse algum parente já desencarnado. Tratava-se, no caso, do guia espiritual de Kardec, conforme ele mesmo afirma isso, com relação ao espírito de verdade, como será visto mais tarde. Indagando sobre o porquê das pancadas, Kardec estava inculcado com a questão das pancadas, teve como resposta que havia um erro no que ele estava escrevendo naquela ocasião. Facto que Kardec depois confirmou, que realmente naqueles escritos havia lá uma inexatidão. Voltando às perguntas, continuou Kardec. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento. Mas, para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Ora, quando nós às vezes julgamos que se pode brincar com as comunicações espirituais, que as recebemos onde nos apetece, quando queremos, que ficamos com os espíritos à ordem, e muitos médiuns o afirmam, desiludamo-nos, porque isso não é verdadeiro. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. Ainda em obras póstumas, Kardec diz que no dia 9 de abril informa-nos, em nota acrescida às respostas obtidas do Espírito de Verdade, realizada em casa do Sr. Baudin. A proteção desse Espírito, diz Kardec, cuja superioridade
eu então estava longe de imaginar, jamais de facto me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens manifestou-se em todas as circunstâncias da minha vida. E olhem que a vida de Kardec não foi fácil. A partir do momento que ele abraçou o Espiritismo como uma bandeira, tudo lhe foi muito complicado. Complicado da parte material pelos homens, complicado da parte espiritual pelos espíritos das trevas, que não querem que nós nos iluminemos pelo conhecimento. Todo o ignorante é fácil de manipular. A partir do momento que constituímos conhecimentos em nós, torna-se muito mais difícil sermos manipulados pela treva. E continua Kardec, quer o auxílio espiritual, quer remover-me dificuldades materiais, quer a facilitar-me a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a preservar-me dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Realmente, o contravapor pode acontecer, mas se a espiritualidade estiver a nosso favor, quando estamos desenvolvendo algum trabalho útil para nós, mas sobretudo para os outros, no caso de Kardec para a humanidade, não havia como eles se turvarem. Diante disto fica bem claro que Kardec ficou sabendo quem realmente era o espírito de verdade. Visto ele confessar que estava longe de supor a sua superioridade, o que nos leva a concluir que deveria ser alguém de extraordinário valor, alguém com muito conhecimento. Os que creem que seria Jesus citam a mensagem Advento do Espírito de Verdade no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ora, quem é que veio outrora aos filhos desgarrados de Israel? Jesus. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então a nossa doutrina não pode ter meias tintas, nem meias palavras, nem meias verdades. É codificação e nada mais. Há alguns detratores dizendo que o Espiritismo está ultrapassado, que em função da evolução científica, a nossa doutrina deveria evoluir também. E o curioso é que nós ainda não conseguimos praticar aquilo que os espíritos nos propuseram em 1857, quanto mais considerarmos a matéria ultrapassada. Já alguns espíritas acreditam que o espírito de verdade seria um conjunto de espíritos, uma falange. A falange responsável pela codificação da doutrina. Vamos ver que não tem senso. Contra essa teoria, vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, na página 203, onde se pergunta a um espírito desencarnado, Jobardo, o senhor Jobardo: vedes os espíritos que estão aqui convosco? Pergunta de Kardec, através da sua vocalização ao espírito. Eu vejo, sobretudo, Lázaro e Irasto. Depois, mais distante, o espírito da verdade. O. Não é os, é o. Planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Então, por que é que Jobardo descreveria o espírito de verdade, planando no espaço, se ele fosse um conjunto de espíritos? Já que a seguir ele diz que estavam lá realmente um conjunto deles. E ainda assim, porque descrever em seguida uma multidão de espíritos amigos? Ora, se fosse para a falange, ele estaria fazendo parte dessa multidão. Na Revista Espírita, de 1862, página 175, ao espírito de Sanson
faz-se a seguinte pergunta. Este espírito tem uma particularidade muito interessante. Era alguém que, quando encarnado, frequentava a Sociedade Espírita de Paris, dirigida por Kardec. Era um homem benévolo, pacífico, calmo, tranquilo, e foi acometido de uma doença grave, e ele, apercebendo-se de que iria o seu corpo morrer, disse a Kardec, ainda no corpo, que quando desencarnasse iria fazer tudo o que lhe fosse possível para vir comunicar com ele, trazer-lhe notícias não só do aspecto do seu desencarne, como também trazer-lhe notícias do mundo espiritual. Armou-se assim em jornalista, em repórter. E ele aqui está. Não vedes outros espíritos? Pergunta Kardec. Perdão, o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís, São Luís e outros amigos que invocais, estão sempre em vossas sessões. Mesma revista, página 47, numa comunicação de Lacordaire, lemos: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Jesus sabia. Por isso ele falou por parábolas. E as parábolas é uma forma de expressão que não perdem o valor pelo tempo. O valor de uma parábola há 2000 anos é o valor de hoje e vai ser o valor daqui a 2000 anos. Porque é um valor que está estribado na moralidade. E a moralidade não tem alteração. As leis de Deus não se alteram, não se modificam. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, ora, por estas três informações que nós vimos, podemos concluir que não se trata de uma coletividade, mas que o Espírito de verdade é, sem receio, uma individualidade, um espírito. Para dissipar ainda quaisquer dúvidas, vamos ver o testemunho do próprio Kardec, analisando uma comunicação de um determinado espírito. Revista Espírita. Veem porque é que nós referimos muitas vezes que as 5 obras da codificação são indispensáveis, mas que toda a literatura que surgiu mais tarde, a literatura chamada complementar, acaba por ser quase tão importante como a própria obra básica. Se nós não estudarmos a Revista dos Espíritos e outra literatura que está à nossa disposição, trazida pelos Espíritos, nós não temos como fortalecer os nossos conhecimentos. E lá diz assim: a qualificação de Espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerado como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. Jesus em João lá diz: eu vos enviarei o Espírito de verdade. Em João 14, nessa passagem bíblica, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Jesus voltou como o Espírito de verdade. Ainda uma mensagem de Erasto. Erasto foi contemporâneo de São Paulo, Paulo de Tarso, e seu discípulo. Foi um homem dos primeiros cristãos. E de tal modo ele tomou a si a responsabilidade do conhecimento do cristianismo, que foi ele que fundou a primeira igreja na Europa. Na Grécia, foi lá ele, Erasto, que fundou. E foi o tesoureiro dessa igreja e hoje foi encontrada, atualmente, há pouco tempo, foi encontrada uma pedra com essa indicação: Erasto, tesoureiro da igreja, que agora não me ocorre o nome da cidade, não sei se é Tessalónica, mas é uma dessas igrejas. Erasto diz assim: não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso Mestre bem amado, me ordenou conceder às vossas piedosas coortes.
todos aqueles que estavam trabalhando na codificação. Não só Kardec, mas os médiuns, os esteios das sessões espíritas, onde tudo isto foi ditado. Nós que somos sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França. Erasto. Na Gênese, capítulo 17, outro livro de Kardec, no item 39, encontramos várias frases do Espírito de Verdade que nos devem concitar a ponderar. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O mundo da regeneração, que nós continuamos teimando em não querer. Não é Jesus que não quer, não é Deus que não quer, não é a espiritualidade superior que não quer. Somos nós, as criaturas reencarnadas na Terra, que não nos queremos regenerar. E o mundo Terra só se regenerará quando a humanidade terrena se regenerar. Não vai ser por um automatismo qualquer, não é por nenhum milagre, não é por nenhuma imposição de Deus. Vai ser a renovação dos espíritos que aqui estamos, para que o mundo em si se regenere também. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Não está aqui nenhum aspecto religioso. Mudanças íntimas e caridade, sermos caridosos. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ora, quem trabalhar, baseando a sua bondade e a sua caridade nestes ensinos de Jesus, estaremos com certeza absoluta granjeando para nós próprios farta felicidade. Agora, o cristianismo em si. Uma visão geral. Vamos ver que o cristianismo segue na confluência de várias coisas. Começa no misticismo oriental, porque a Palestina não estava muito longe da Ásia, da Índia, sobretudo. No messianismo judaico, do pensamento grego e também do universalismo romano. O núcleo da doutrina cristã, que depois, mais tarde, quis tornar-se dona do cristianismo católica, é a fé num Deus revelado numa trindade, ou como uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade é crença comum a muitas tradições religiosas, sobretudo as mais antigas. Era muito comum. Ora, se as outras religiões tinham uma trindade, por que é que a religião católica não havia de ter também? E então nós vamos ver que as trindades existiam em muitas religiões. Na Índia, Brahman, tínhamos os deuses Brahma, da criação, Vishnu, da conservação, e Shiva, da destruição. No Egito, Ísis, Osíris, Horus. Isso todos lembramos da história universal. Na Suméria, An, que representava o céu, Anlil, os ventos, Anki, a terra. Na Acádia, Sim, Chamá e Estar. Na Babilónia, Marduk ou Baal, que é a mesma coisa, Chamá, Hadad. Na Cananeia, Baal, Yam, Mo. Na Mesopotâmia, na civilização Mari, Amá, Adu e Dagan. Na China, Yu Qing, Sheng Qing, Tai Qing. A primeira formulação dogmática do cristianismo trinitário, as três pessoas divinas, foi postulado como um artigo de fé, ora aqui está, dogma, pelo credo de Niceia.
vemos aí um ícone oriental, que representa o imperador Constantino I, entre os padres reunidos nesse concílio de Niceia no ano de 325. E é aí que começa a existir o dogma da Santíssima Trindade, que depois se complementa com o primeiro concílio de Constantinopla, do ano 381, que afirmou a plena divindade pessoal do Espírito Santo. Durante 381 anos, o cristianismo não teve trindade. Deus, somente. O ambiente político e religioso daquela época de Jesus. A Palestina, para nós entendermos quão grandiosa foi a missão e a obra de Jesus, nós deveríamos perceber o que foi o Império Romano, a questão do sábado, a geografia do terreno, o ensino religioso daquela época, a resistência que existiu à ocupação não só romana, mas também na divisão das tribos hebraicas, a economia da Judeia, o povo, como era considerado o casamento, como funcionava a sinagoga, qual o papel da mulher naquela altura e quais os grupos religiosos. Olhem, quanto nós temos que estudar para conseguirmos perceber em plenitude as dificuldades que Jesus teve. Vamos só ver um bocadinho. O povo judeu, ao qual Jesus e os apóstolos pertenciam, fazia parte do grande Império Romano, que estendia as asas das suas águias desde o Oceano Atlântico até ao Oceano Índico. O jugo romano, porém, pesava de um modo muito especial sobre a Palestina, porque os hebreus são um povo orgulhoso e não suportavam esse jugo romano. E havia grupos armados que instigavam lutas ferozes com as tropas romanas, e isso levava a que os romanos fossem muito violentos com o povo hebraico. Ao contrário de outros pontos onde o Império chegava, romanizava esses territórios e vivia-se em paz relativa, o que aconteceu inclusivamente aqui em Portugal. Não houve grandes confusões em Conímbriga. Pelo contrário, os romanos viveram ali tranquilos, pacíficos, com o resto da população local. Não há notícias de que tenha havido desacatos aqui na nossa região de Coimbra. O ambiente histórico-religioso em que o Evangelho nasceu é o judaísmo. Jesus foi o que encontrou naquela época. E estava formado e alimentado pelos 5 livros sagrados, o Pentateuco, os livros sacros do Antigo Testamento. Condicionado também pelos próprios acontecimentos históricos, pelas instituições nas quais Jesus se encontrou inserido, pois ele tinha nascido lá, tinha que estar inserido na sociedade própria daquele local. Neste livro, muito curioso, que eu também recomendo leiam, que é a introdução aos Evangelhos, de Oscar Bactalia, um livro publicado em 1984, em que ele diz: embora o cristianismo seja uma religião revelada, a revelação por Jesus, diferente da religião judaica, apareceu, historicamente, como continuação e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel, Moisés. Vem na sequência. Então nós vemos que as 3 revelações têm continuidade. Primeiro de Moisés, depois Jesus que dá continuidade a Moisés e o Espiritismo por Jesus, Espírito de verdade, que dá continuidade aos ensinos dos Evangelhos. Jesus era um judeu que nasceu e viveu na Palestina, como nós sabemos. Os apóstolos eram todos da sua gente, de hebreus também, e da sua religião. Por isso, nos Evangelhos, dos 4 evangelistas, encontramos descrições, alusões
e referências a pessoas, instituições, ideias e práticas religiosas do ambiente judaico. O Evangelho fala-nos da vida hebraica, frente às quais Jesus e os apóstolos tomaram posição, aceitando-as ou rejeitando-as. O que é que nós vemos neste slide? Serão os vendilhões do templo? Jesus concordou com eles? De maneira nenhuma. Lá está ele com a banca do cambista, levantando a banca, com certeza, espalhando as moedas, porque Jesus não entendia que se pudesse comerciar ou comercializar com Deus. Não há como. Ao contrário, hoje isso tem nome, e é um crime. O crime de simonia. Todos aqueles que negociem com as coisas sagradas praticam o crime de simonia. Nenhuma religião, nenhuma, sem exceção, tem o direito de vender o que quer que seja em nome de Deus. Ninguém tem. E com certeza que Jesus, quando rejeitou isto, há 2000 anos, com certeza rejeitaria hoje também o que muito se vai fazendo com a comercialização das coisas sagradas, que se continua a fazer. Agora, a alteração que acabou por surgir, a pouco e pouco, no cristianismo, os dogmas. Já vimos o da Santíssima Trindade. A divulgação do Evangelho de Jesus após a sua partida, essas primeiras manifestações foram sempre muito difíceis. Era uma tarefa que não era nada fácil. Primeiro pelas distâncias. Eu sei que naquela altura os carros andavam muito depressa e venciam as distâncias rápido. Mas desiludamo-nos porque não era assim. Tudo era feito a pé, de burro, de camelo ou de cavalo, eventualmente. Mas as distâncias, para que realmente a palavra de Jesus chegasse aos nossos dias como chegou, e o principal tarefeiro dessa árdua missão foi Paulo de Tarso. Foi ele que mais calcorreou os territórios para levar a palavra de Jesus. Inclusivamente, sem nenhuma prova ainda, por enquanto, científica, fala-se de que ele chegou aqui à Península Ibérica. Não concretamente a Portugal, à Península Ibérica. Ora, essa dificuldade começou pela própria construção dos conhecimentos deixados por Jesus, realizada num clima de opressão, como nós sabemos, porque o cristianismo foi profundamente perseguido. O jugo romano, como vimos anteriormente, pesava de maneira especial sobre a Palestina, e podemos dizer que as mortes dos primeiros cristãos nos círculos romanos, e não só lá, mas também na própria Europa, depois na Itália, incluindo aqui a França, onde houve a cidade de Lyon, foi a cidade onde os cristãos europeus mais foram perseguidos. Curiosamente, a cidade onde vai nascer Allan Kardec. Ora, estas mortes, ainda com certeza, quando nós nos lembramos delas, ecoam de maneira indelével, sem nunca mais saírem da nossa memória, em nossos ouvidos. Assistiu-se, portanto, a uma ingerência política. Já não era só a religião, a política também já ditava. Em muitas questões de conteúdo estritamente religioso, ali vemos o imperador. Já era ele que mandava nos concílios. Ele mandava nos bispos, mandava nos padres, mandava em toda a gente. E assim, nós, olhem o que eu estou a dizer, nós, reencarnados nessas épocas, com certeza, já que nós já somos espíritos de longa data, fomos desfigurando o cristianismo do Cristo, para aceitarmos o cristianismo dos vigários, o cristianismo já dos profissionais da doutrina. A fé, que era o principal alimento da alma, agora torna-se dogmática nas mãos de políticos e religiosos inescrupulosos. Para ganhar os céus, tínhamos que nos confessar, tínhamos que confessar as nossas culpas.
a um outro homem tão, com certeza, pecador quanto nós. Ao contrário de nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus, ressarcirmos o mal que fizemos e ficarmos tranquilos de consciência, não. Confessávamos-nos e o assunto estava resolvido. A quem nós fizemos mal ou prejudicámos, ficava com o prejuízo. Pagarmos as indulgências para entrarmos no céu sem nenhuma dificuldade e obedecer aos inúmeros dogmas criados pela Igreja. Este desvirtuamento da pureza religiosa do Cristo, nós os vemos aqui em diversas exemplificações, os templos suntuosos, os faustos religiosos, a Inquisição, tudo isto retirou quase tudo o que a religião tinha de divino, aquilo que a religião tinha de religação com Deus, sobrando apenas as imposições humanas, limitadas e muitas vezes repletas de interesses escusos a bem pessoal. Surge o Espiritismo. A doutrina espírita vem no tempo predito cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside à sua instituição, ao seu nascimento, ao seu aparecimento enquanto doutrina codificada. Apelando aos homens, às criaturas, homens e mulheres, o cumprimento da lei de Deus. Somente essa. Ensinando todas as coisas, agora, aquelas que já é possível perceber pelo avanço científico, e fazendo compreender o que foi dito apenas por parábolas, mantendo elas o seu valor, mas agora com explicações lógicas. Quantas coisas nós andamos falando, talvez séculos, em que nós ouvíamos as parábolas, não as entendíamos e seguíamos adiante. E que hoje, pelas explicações que nos foram trazidas pelos espíritos superiores, nos é possível percebermos agora, em plenitude, as parábolas de Jesus. Porque, entretanto, o tempo passou, a ciência evoluiu e nós também, as criaturas. Após a parábola do semeador, essa parábola muito curiosa, em que o Senhor dá a cada um dos seus 3 servos um talento e manda que o multiplicassem do jeito que quisessem. No fim desta parábola, Jesus, para quem o estava a ouvir, acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós dizemos a mesma coisa em relação à doutrina dos Espíritos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E isso está em 3 evangelistas, em Lucas, em Mateus e em Marcos. Vejam como isto é tão importante que os 3 evangelistas registaram a mesma coisa. O Espiritismo então vem abrir os nossos olhos. Mas vem abrir os nossos olhos para o quê? Para a verdade. Porque vai ser ela que nos iluminará. E também abrirmos os nossos ouvidos, porque agora é uma doutrina que não tem figuras nem alegorias. Não há nada velado. É uma doutrina que diz que nós temos que ter uma fé raciocinada. Ou seja, uma fé inteligente. Uma fé estribada na lógica. E que só após o momento em que nós conseguirmos interiorizar aquilo que a doutrina diz, a devemos tomar como boa. Até lá, rejeitá-la. Porque o próprio Kardec nos ensinou que é preferível nós negarmos 10 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Vejam como ele queria que nós tivéssemos a nossa fé raciocinada. A fé pensante. Ora, o Espiritismo ergue o véu deixado sobre certos mistérios, porque à época não eram percebidos nem entendidos. Porque não era possível, então, compreender esses mistérios. Kardec afirma que a nossa doutrina vem trazer uma suprema consolação.
aos deserdados da terra, a todos os que sofrem, todos sem exceção, a todos eles a nossa doutrina pode consolar. E é o consolo baseado em duas coisas: fé e esperança. Não há mal que sempre dure, nem bem que se não acabe, diz o povo. Ora, nós, com base nisto, se não há mal que sempre dure, aquilo que me dói hoje, aquilo que está mal hoje, não vai doer amanhã, não vai estar mal amanhã. Nada é para sempre. Tudo é impermanente. Só não deve ser impermanente o nosso amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E Kardec continua dizendo que a nossa doutrina dá uma causa justa, justiça absoluta, porque baseada na justiça de Deus, e um fim útil a todas as dores. Ninguém sofre por acaso. Ninguém está neste mundo de Deus fadado ao sofrimento. Mas se o sofrimento surgir, nós temos forçosamente que passar por ele, de uma forma resignada, a fim de que nos seja mais fácil ultrapassar essa situação dolorosa. Já que a revolta não nos vai resolver rigorosamente nada e vai fazer doer muito mais a nossa dificuldade. Encontramos então explicação na nossa doutrina para todos os nossos sofrimentos, sobretudo se nós compreendermos e aceitarmos o princípio da reencarnação, que é a lei de Deus. É uma lei divina. Reencarnarás tantas vezes quantas as necessárias, até atingires a plenitude espiritual, que será a angelitude, a perfeição. Não os anjos com asas, mas a perfeição de quem ama em plenitude e incondicionalmente. E então, em conclusão, nós diremos que o Espiritismo tem respostas para todas as nossas dúvidas. Tem. Pelo menos para mim, todas. Aquelas que eu tinha necessidade de resposta, eu tenho encontrado. Não sei se amanhã ou depois surgirá alguma que eu não encontre. Por enquanto, não. Tudo agora se encaixa. Aquilo que anteriormente eu rejeitava por não entender, e que agora, com a ajuda dos Espíritos, eu entendo e aceito, então trouxe-me essas respostas que eu tanto precisava. Consolo para todos os nossos dissabores. Jesus aí está disposto a consolar-nos, porque é Ele que comanda tudo o que é o amor neste mundo terra, mundo que Ele governa. Ele é um espírito governador do mundo terra, é um espírito crístico. E Ele aí está para nos consolar através da espiritualidade superior. Com certeza não é Ele que vem a nós nas nossas dificuldades, mas Ele tem emissários que vêm a nós e nos vêm ajudar, sim. Quantas vezes nós já tivemos exemplificação disso? É preciso, então, virmos ao encontro desta doutrina, sem sobranceria, sem orgulhos tolos, bem ao contrário. Virmos plenos de humildade. Porque é a única maneira de nós fortalecermos a fé e a esperança é sendo humildes. O orgulhoso não precisa ter esperanças nem ter fés, porque ele vale-se a si mesmo, porque se considera grande coisa. E no fundo nós somos tão pouco, afinal. Somos pequenos ciscos que andamos aqui transitando na superfície deste mundo, que é um pequeno cisco na nossa galáxia, que é um pequeno cisco no universo. E também, não só virmos com a nossa humildade, mas virmos profundamente agradecidos a Deus, porque é através desse agradecimento que nós vamos sentir o quanto estamos caminhando para o Pai que nos criou. Se quiserem consultar aquilo que nós vimos, vejam a obra que nós citámos, de Oscar Batalha, a codificação, pelo menos 3 dos livros da codificação e várias revistas espíritas, de Herculano Pires, José Herculano Pires, O Cristianismo, que é um livro também muito interessante. As imagens são do Google, que nós escolhemos
de acordo com a mensagem que queríamos passar. E para terminarmos de vez, dizer-vos que muito nós devemos a muita gente. São apenas alguns. Ciência, médiuns, religiosos, alguns. Tanto nós devemos a estas almas. Leon Denis, Camille Flammarion, Amália Domingo Soler, essa extraordinária médium de Barcelona, Gabriel Delane, o ilustre, enorme cientista, o professor Charles Richet, Prémio Nobel de Fisiologia, mas também o inglês William Crookes, que durante 2 anos estudou a materialização constante do espírito de Katie King, não só para comprovar a existência dos espíritos, mas também a possibilidade da comunicação com eles. O ilustre conselheiro do czar das Rússias, Alexander Aksakov, uma médium de uma humildade suprema, Eusápia Paladino, de uma mediunidade ostensiva, como provavelmente não vamos ver outra tão depressa. E ali temos outras 2 figuras gradas da nossa doutrina, que estudaram, aprofundaram, comprovaram e vieram a público dizer a verdade da nossa doutrina. Quando nós estudamos a obra destes homens, nós não podemos mais ignorar a existência dos espíritos. Porque se eventualmente o quisermos fazer, só poderá ser por 2 motivos. Ou porque queremos desdizer esta doutrina com alguma má fé, não queremos fazer fé daquilo que a doutrina prova, não é fala, prova pela ciência, ou então não nos queremos inteirar do conteúdo, porque isso dá trabalho, e ficamos numa ignorância à qual nós simplesmente negamos, porque não queremos estudar, não queremos aprofundar. Então o nosso convite é, sem dúvida, temos aqui na doutrina espírita o consolo, o arrimo para as nossas dificuldades. Temos aqui o esclarecimento para as coisas da nossa vida. Porque a casa espírita, como nós sempre dizemos, é escola, é oficina, é hospital. 3 elementos polivalentes. Não é uma trindade. São 3 valências para a mesma coisa. Escola, porque aqui aprendemos. Oficina, porque aqui temos as ferramentas de trabalho, que é a mediunidade. E também o hospital, porque aqui, quantas vezes nós nos tratamos e nos curamos. Ou, se eventualmente não temos ainda o merecimento da cura, atenuamos as dificuldades e chegamos ao ponto da aceitação, pela resignação calma e tranquila. Pela atenção que penso que todos vocês têm, pelo menos pelo que me apercebo do vosso rosto, não vi ninguém a dormir, muito obrigado.